Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre chamas gêmeas em um outro relacionamento. Tanto faz se a chama que está em outro relacionamento seja você ou a sua outra chama, tá bom? Então, antes de eu falar sobre as chamas gêmeas em outro relacionamento, eu quero dizer para vocês que antes da gente encarnar aqui na Terra, toda essa experiência ela foi programada entre as chamas, tá? Tudo isso, toda essa dinâmica que nós, chamas gêmeas, estamos vivenciando foi acordado no plano espiritual. Nós fizemos um acordo, um planejamento para poder passar por tudo isso que nós estamos passando. E é óbvio que chega aqui e a gente não se lembra, tá? Então, lembrando que fora da terceira dimensão, nós estamos conectados à nossa chama, nós estamos ligados com a nossa chama, né? O nosso eu superior estão conectados, enfim. E quando a gente desce, vamos dizer assim, para a terceira dimensão, para experimentar isso, é como se fosse uma novela, sabe? Que você vai lá e você vai encenar aquele papel, sentir aquelas emoções, experimentar aquilo dali, e é óbvio que a gente não lembra, né? Mas eu acho importante que isso fique claro, tá? Porque bem ou mal isso nos conforta, sabe? Isso faz com que a gente se sinta menos perdido, né? Enfim. Então, assim, a relação a chama gêmea num outro relacionamento, tanto faz ser você ou a sua outra chama, ela vivencia dois tipos de relacionamento. O relacionamento kármico, que tem um tempo de duração para ser cumprido, ou uma relação de alma gêmea. Eu acredito, eu sinto que a relação, quando ela está vivenciando, né, você ou a sua chama está vivenciando uma relação kármica, é menos difícil para que você termine essa relação, né? Que você saia dessa dinâmica de relação kármica. Porque assim, se você fez esse acordo com a sua chama antes de encarnar, no seu inconsciente, o seu inconsciente manifesta essa memória, né, desse acordo. Então você vai começar a tomar atitudes, né? Você que está no relacionamento ou a chama que estiver no relacionamento kármico, ela vai começar a sentir um impulso de querer sair daquela situação. Se ela conheceu a chama gêmea, ela vai ter esse motivo, né? Tipo assim, ela vai se dar conta de que ou aceitar que aquele relacionamento kármico não tem futuro, tipo assim, não vai sair daquilo, e você vai querer abrir mão daquela situação para você viver a dinâmica de chama gêmea, ou para tentar viver, para ficar livre para tentar viver a dinâmica com a chama gêmea, ou você vai querer. Se você ainda não conhece a sua chama gêmea, você vai se sentir vazio dentro daquela relação kármica, sabe? Tipo assim, você já saturou daquilo, aquilo ali para você já não tem mais sentido. Inconscientemente, você já está energeticamente se conectando à sua chama. Então, como eu disse para vocês, eu fiquei no relacionamento kármico por 20 anos. E quando eu terminei o meu relacionamento kármico, dias depois eu conheci a minha chama. Então, por quê? Porque isso já está combinado no plano astral. Então, é como se inconscientemente algo falasse assim, você precisa tomar uma atitude em relação a isso que você está vivendo. Você não precisa mais viver isso, porque isso não vai ter futuro mais para você. Você não vai conseguir se desenvolver nessa relação kármica. Você já superou essa relação kármica, o outro ainda não superou, mas você já superou, então não tem sentido você ficar ali. E aí começa a você sentir um desconforto dentro de você e uma necessidade de mudar, de sair daquilo, sabe? Para viver algo mais profundo. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu decidi
que eu queria me separar, é porque eu não estava aguentando viver a superficialidade que aquela relação estava me trazendo. Quando eu falo superficial, mesmo sendo tudo muito sólido, sabe? Uma família construída, né? Casa, enfim, tudo conquistado externamente, mas não tinha profundidade de sentimento, sabe? Era como se eu quisesse profundo e o outro não estivesse aberto para aquilo. E claro que não está, porque não é um relacionamento de almas gêmeas e nem de chama gêmea, é um relacionamento kármico. E o relacionamento kármico, há conexão, mas não há profundidade. Há ligação, mas não há profundidade. Então, quando a tua chama ou você está num relacionamento de alma gêmea, o relacionamento de alma gêmea, eu posso dizer isso porque eu já falei no outro vídeo que eu experimentei na adolescência uma dinâmica de alma gêmea que foi incrivelmente perfeita, né? Claro que não foi um casamento, não chegamos a morar juntos, né? E quando você aprofunda a intimidade, os problemas começam a surgir, mas o pouco que nós experimentamos era perfeito. Então, pode ser que a sua chama, ou você que é chama, fique na dúvida se você quer arriscar, deixar aquela alma gêmea, que é uma alma afim sua, na qual você tem afinidade, você também tem uma profundidade, para experimentar aquela explosão enfim, aquela explosão com a sua chama gêmea. Então, vai depender muito na dinâmica de alma gêmea, se você ou sua chama estiver se relacionando com uma alma gêmea, que eu acredito, gente, ser um pouco mais raro. Eu acredito ser um pouco mais raro. Porque é difícil você sair de uma relação de alma gêmea. Porque é uma relação perfeita na terceira dimensão. A não ser que a outra alma, né, gêmea, ela tipo assim, deslize, sabe? Tipo assim, aconteça alguma situação em que aquela ligação profunda se quebre. Tipo assim, ela te traia com alguém, ela faça algo em que você se decepcione, né? Porque pode acontecer, é humano. E aí isso é um estopim para você tomar atitude e sair daquela relação para poder se abrir, para experimentar a dinâmica com a sua chama. Por quê? O que acontece? Quando entre as chamas gêmeas não há esse contexto de traição, não há... Você não consegue ser... todo aquele conceito que você tem enraizado de honestidade, de lealdade, quando você conhece a sua chama gêmea, aquilo cai por terra. Se você está casado, se você... Enfim, eu acho que aumenta até os seus conflitos, porque você começa o teu ego a conflitar o que é certo e o que é errado, né? Porque se você tem, por exemplo, graças a Deus, comigo não precisou ser assim. Porque eu coloquei um ponto final no meu relacionamento de 20 anos, ao qual eu fui fiel esses 20 anos, sabe? Porque eu sou assim. Não é porque era com ele, é porque eu sou assim. E graças a Deus terminei a minha relação e aí uma porta se fechou, outra se abriu e a chama surgiu na minha vida e eu pude me entregar sem culpa para essa dinâmica. Mas eu imagino quão complicado deve ser para a pessoa que está ou numa dinâmica de alma gêmea ou no relacionamento kármico que ainda não se finalizou e encontra sua chama gêmea e começa a duelar dentro dela o que é certo, o que é errado. Não, eu sou casada, mesmo que meu marido ou minha esposa seja insuportável, a gente, né, se estranhe, brigue, mas eu sou casada, eu tenho que manter ali a integridade do meu casamento. Só que quando a chama gêmea chega, ela chega desestruturando tudo. Crenças, valores, ela chega pegando assim, sabe, jogando a tua vida toda pro alto.
Então, quando você está no relacionamento kármico, das duas uma, ou você coloca um ponto final, porque você já não suporta mais, porque o que você vai viver os sentimentos que você vai ter pela sua chama, que você vai experimentar conectado à sua chama, é muito mais intenso, profundo, que vai te impulsionar a largar aquilo ali. Mesmo que você não fique com a tua chama de imediato. Você vai preferir ficar sozinho, do que ficar experimentando aquela experiência, aquele relacionamento kármico que você já está mais do que saturado, mas você não largava porque você estava preso através de uma memória que você ainda não tinha se conscientizado. E a chama traz essa conscientização inconsciente. Porque você vê que você encontra alguém que te faz sentir profundamente. Então, você não quer mais viver aquele relacionamento. Ou a tua chama não quer mais aquele relacionamento. Pode ser que ela resista a abrir mão daquilo? Pode, mas geralmente não resiste. E eu vou dizer para vocês assim, o que eu sinto é que a chama que é mais amadurecida, que geralmente está em um relacionamento kármico. Em muitos casos, a outra chama, a mais imatura, ela tá sozinha ou ela tá num relacionamento como um namoro, que não é algo tão sério, entendeu? Agora, quando ela está com uma alma gêmea, é bem complicado. É bem complicado. Sabe? É aquilo que eu falei para vocês. Só se a alma gêmea, ela... Enfim. Porque como eu falei para vocês, tudo está acordado do lado de lá. Cada chama, ela está programada para se unir ou não. É por isso que a gente precisa desencanar dessa coisa de ficar junto. Cara, eu sei que é difícil, porque chega um período, nessa dinâmica de chama gêmea, chega um momento que você tá super conectado e que você não interessa, que você tá disposto a passar por tudo, mas você quer porque quer ficar com a tua chama. E aí você não tem olhos para mais nada, você só tá vivenciando aquilo ali. Mas chega um momento que os nossos amparadores espirituais, eles... É como se eles te banhassem de tranquilidade, sabe? E você meio que desencana daquilo. Eu, por exemplo, estou num momento agora que eu estou desencanada da minha chama. Porque a minha relação com a minha chama, ela estava tão desgastada por parte dele, porque ele estava vivenciando memórias que estava difícil para ele abrir mão de uma vida passada nossa. E aquilo estava me desgastando tanto, como eu falei para vocês, me sugando, me drenando. Aquilo não estava sendo nem um pouco saudável para mim. Aquilo estava se tornando tóxico para mim. E aí eu comecei a me afastar e consegui olhar para outra direção e falar assim, não quero mais olhar para isso agora, eu quero... Aí você vai para a terceira dimensão e você, sabe, começa a ver outras possibilidades. E aí, quando você faz isso, automaticamente a tua chama começa a se equilibrar. Porque você tira a tua energia e ela começa a equilibrar a energia dela. E aí você se aproxima de novo. E aí quando você se aproxima de novo, você começa tudo aquilo, sabe? De novo, aquela coisa leve, aquela coisa divertida, aquela coisa agradável. Aí você olha e fala assim, nossa, como eu te amo. Como eu te amo. Eu amo você. Aí você imagina de novo a possibilidade de poder se unir à tua chama. E aí depois disso tudo, alguém estraga de novo. No caso, eu estraguei tudo de novo. Porque você começa, sei lá, bate uma desconfiança meio louca e você começa a surtar. E aí você de novo coloca tudo aquilo que você estava equilibrando, você desequilibra tudo de novo. E aí você, como se você quebrasse um vaso, sabe, de vidro,
E aí depois você junta os caquinhos. Quando você tá colando a última pecinha, você quebra aquilo tudo de novo. Então a gente fica numa dúvida que a gente não sabe se a gente vai ficar com a nossa chama, sabe? Eu sinto que eu não tenho ideia do que vai ser daqui para frente. Se vai surgir uma alma gêmea, se eu vou entrar de novo numa dinâmica de terceira dimensão, viver um relacionamento legal, bacana, né? A gente fica nessa dúvida. Então, o que eu oriento vocês é viver um dia de cada vez, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a tua chama está no relacionamento kármico, ou você está no relacionamento kármico, uma hora ou outra esse relacionamento vai acabar. E se você está no relacionamento kármico, você sabe o que você tem que fazer. É se conscientizar dessa dinâmica e sair disso. Ou então você vai ser infeliz a vida inteira, independente de você conseguir ficar com a tua chama ou não. Porque você vai preferir ficar sozinha do que continuar numa relação kármica. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí da minha relação kármica, eu saí da minha relação com a intenção de ficar só. Estou só. Mas eu não sabia que dias depois eu encontraria essa chama que me faria viver mais ainda a solidão. Por quê? Porque quando você entra nessa dinâmica com a chama, e se tem uma distância geográfica, ou se você nem tem uma distância geográfica, mas você não consegue uma conexão que faça você ficar com a tua chama, você acaba ficando sozinha e não olhando para outra direção. E meio que você bloqueia de outras pessoas se aproximarem de você. Porque você, às vezes, até em momentos você quer, porque você quer viver aquilo, você quer se distrair, você quer conhecer pessoas novas, trocar. Só que ao mesmo tempo você recolhe a sua energia meio que inconscientemente e você acaba repelindo as outras pessoas. E aí você até tenta, sabe? Mas tipo assim, não. Que você já sente que não tem profundidade. Quando eu falo profundidade, não é relacionamento sério, você quer casar, ter filho. Você não quer isso, você não faz muita questão disso mais. No meu caso, eu já construí uma família. É conexão profunda, olho no olho, um sexo não apenas no corpo, sabe? Mas uma conexão mesmo de alma. Você quer isso, e só a chama gêmea ou alma gêmea te proporciona. E aí, será que nós vamos ficar sós até o fim? Mas eu tenho uma dica para vocês. Se a chama de vocês, ou vocês, né? Vocês provavelmente são espiritualizados. Porque pode acontecer da outra chama ser até um ateu ou ateia, né? Não acreditar em nada, enfim. Não trabalhar a espiritualidade é um pouco mais complicado. Mas se a tua chama trabalha a espiritualidade também, se conecta, pode ser que vocês tenham um propósito maior, de se unirem por uma causa maior, e aí sim conseguir essa união. Então, uma dica que eu tenho para vocês é, se a tua chama, ela tem a espiritualidade desenvolvida, coloca isso como um propósito mútuo. Porque você vai estar intencionando que a sua união com a chama gêmea não tem só um interesse seu, sabe? Particular. Mas que você tem um interesse de ajudar o planeta de uma forma mais consciente. Se unirem para trabalhar em prol do planeta Terra. Mesmo que você queira, sim, construir uma família, ter filhos com a tua chama, né? Nem que você queira, que é natural que você viva aqui na terceira dimensão e enfim, experiencie tudo que a terceira dimensão tem para proporcionar a gente, mas que você se conecte de uma forma profunda, de terceira, quinta dimensão, com a tua chama. E aí você vai estar aumentando, potencializando a sua união, essa possibilidade. Mesmo que demore. Porque muitas vezes a outra chama está muito imatura ainda.
ela precisa curar muita coisa ainda. E aí não depende só de você, depende dela também, é 50% cada um. Agora, toda vez que você trabalha em você, você está trabalhando a tua chama. Isso é muito importante que vocês entendam. Trabalhe você, não fique focando, tipo assim, igual a minha chama. A minha chama é uma chama imatura. Muito imatura emocionalmente, em todos os sentidos. Tem uma imaturidade. Só que eu não vou focar nisso. Eu vou trabalhar a maturidade em mim. Porque a outra chama ela não precisa estar perfeita, mas se você está bem equilibrado naquilo que falta na tua chama, você consegue trazer ela para você, para o teu mundo. Você consegue equilibrar ela. Porque ninguém tem que estar perfeito para estar junto, né? Um vai espelhando o outro o que falta. E aí o equilíbrio acontece. Mas foque sempre em você. Viva as fases que as chamas têm, que é muito individual de cada um. Nem todo mundo passa igual. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, contando a minha experiência sobre a minha dinâmica, sabe? Contando mais detalhadamente. Porque cada um vai passar de um jeito. Tem chamas que são conectadas de uma forma e outras são conectadas de outra forma. O que impede uma, né? O que mais impede e dificulta a união de uma dupla de chamas, né? De um casal de chamas, independente de ser uma união hetero-homo, é diferente uma das outras. Então eu vou vir aqui para dizer mais sobre a minha para vocês, tá? Então é isso, gente. Trabalhe você mesmo. Se você tiver numa relação kármica, tente curar essa relação. Não é sair do nada dessa relação, curar. Olhar para isso, encontrar a memória que te prende a essa relação e curar isso em você. Porque aí você se desconecta disso para você ficar livre para dar atenção a você em primeiro lugar, a trabalhar suas questões, aprender a se equilibrar sozinho, sozinha, para aí sim atrair ou não a sua chama. Porque vai chegar uma hora que você vai estar tão bem equilibrado em você mesmo que tanto faz você estar com a sua chama ou não. No relacionamento, tá? A conexão ela é para sempre. Você pode ficar eternamente conectado, eternamente se comunicando com a tua chama, mas só o destino diz se essa união vai ser concretizada ou não. Mas você vai estar pleno com ela ou sem. Eu sei que isso é difícil para vocês agora, mas vocês vão chegar nessa fase se vocês ainda não chegaram. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem, porque eu gosto muito. Beijo, até o próximo vídeo.